Essa é a questão 8 da prova do IME do ano de 2021. O enunciado dela é o seguinte: os valores para S e T são escolhidos no intervalo aberto de 0 a R, tais que S mais T é menor do que R. Considere três segmentos de reta com comprimentos S, T e R menos S menos T. Qual a probabilidade desses segmentos formarem um triângulo? Então, voltando para o começo do enunciado, eu tenho o intervalo aberto indo de 0 até R, e eu quero que os valores para S e T sejam escolhidos nesse intervalo. Ou seja, eu quero que 0 seja menor do que S, menor do que R, e que 0 menor do que T, menor do que R. Além da desigualdade, S mais T é menor do que R. Então, são essas as três condições para os meus pontos, para os meus valores de S e T. Depois, ele adiciona mais condições. Considere três segmentos de reta com comprimentos S, T e R menos S menos T, e ele quer que esses três segmentos de reta formem um triângulo. Ou seja, eu quero que a desigualdade triangular valha para todos os pares possíveis aqui. Eu quero aqui o R menos S menos T seja menor do que S mais T. Eu quero que o S seja menor do que a soma dos outros dois lados, ou seja, S menor do que R menos S, e também que T seja menor do que R menos T. Então, expressando de outra maneira, eu quero as seguintes condições: que o S mais T seja maior do que o R sobre 2, eu quero que o S seja menor do que R sobre 2 e que T seja menor do que R sobre 2. Então, essas são as condições que eu preciso ter nesse problema. Vou só apagar o que não for essencial. Esses são os pontos do problema. E os de baixo são os pontos que formam um triângulo. E eu quero encontrar a probabilidade desses segmentos formarem um triângulo. Então, e como é que eu posso fazer isso? Eu faço aqui um plano, um eixo horizontal e um eixo vertical. Eu coloco a minha variável S no eixo horizontal e a minha variável T no eixo vertical. Então, eu posso ilustrar nesse plano as minhas condições, que são as seguintes condições. A primeira é que 0 menor do que R menor do que que 0 menor do que S menor do que R. Eu vou ter essa região do meu plano.
A segunda condição pode ser ilustrada da seguinte maneira: essa região do plano tal que 0 menor do que t menor do que r. A terceira é a seguinte: é a região do plano em que S mais T é menor do que R. Ou seja, eu traço a reta S mais T é igual a R, que é essa reta que passa pelos pontos 0, 0R e R0, e depois eu pego a região que está imediatamente abaixo dela. E para que as três condições sejam satisfeitas, eu devo ilustrar, desenhar as três regiões no gráfico, e eu posso observar que os pontos do problema que cumprem as três condições são os pontos desse triângulo que passa pelos vértices 0, 0, R de coordenada R e ordenada 0, e de coordenada 0 e ordenada R. Então esses são os três pontos pelos quais o meu triângulo passa. E esse triângulo, a área dele é igual a R vezes R sobre 2. Agora eu vou observar as demais condições. E a primeira delas é que S mais T é maior do que, aliás, eu vou ilustrar primeiro essa condição de que S tem que ser menor que E sobre 2. Depois eu vou ilustrar essa condição de que T seja menor do que E sobre 2. E depois eu vou ilustrar essa condição de que S mais T é maior do que E sobre 2. Na interseção dessas três regiões do meu plano, eu vou ter esse seguinte triângulo, que ele está contido naquele triângulo dos pontos que satisfazem as condições iniciais do enunciado, e a área desse triângulo é igual a E sobre 2 vezes E sobre 2 divididos por 2. Que dá um total de R ao quadrado sobre 8. Ou seja, do conjunto dos pontos iniciais, ou seja, do meu plano, o conjunto dos pontos que satisfazem as condições iniciais do problema tem área R ao quadrado sobre 2. E o conjunto dos pontos que satisfazem as condições adicionais do problema tem área R ao quadrado sobre 8. E, portanto, a probabilidade desses segmentos formarem um triângulo é igual
a r ao quadrado sobre 8 sobre r ao quadrado sobre 2, que é igual a 1/4. Alternativa D.